meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, né? Então nós temos visto aí, neste capítulo que a gente está estudando, revoluções do globo, tudo que acontece, né, que tem suas funções, previsibilidades e nenhuma mágica aí na história. Foi especialmente importante na época que foi escrito porque se acreditava muito na Bíblia, né? No que a Bíblia dizia sobre dilúvio, sobre um monte de coisa, como é que o mundo foi criado, e este livro ele foi justamente para contrapor, né, estes ensinamentos de um livro que é considerado sagrado por um povo, né, pelo povo hebreu, que trata aí das histórias e até das mistificações que se fazia na época. E o povo hebreu hoje em dia é muito avançado cientificamente, o povo de Israel, por exemplo, e que acredita na ciência mais do que tudo. E, infelizmente, muita gente dita cristão, né, seguidor de Jesus, que era hebreu também, né, mas traz aí essas tradições e fica brigando, dizendo que o mundo foi criado em 7 dias, que teve dilúvio, essas coisas todas. Então esse livro é justamente para reafirmar a posição da ciência. E o que é mais interessante, traz aí, obviamente, não é atualizado com a ciência atual, né? Porque a ciência a cada dia tem uma descoberta, mas Kardec, já sabendo disso, como bom cientista que era, dizia assim, olha, se a ciência dizer uma coisa, o espiritismo afirma outra, larga o espiritismo e siga com a ciência. Tamanha coragem que ele tinha de ter aí uma doutrina progressista, que está ao lado do progresso, e não conservador, que está ao lado do retrocesso. Vamos hoje fazer uma pergunta. Será que a Terra aumenta ou diminui de tamanho? Olha que legal. Aumento ou diminuição do volume da Terra. O volume da Terra aumenta, diminui ou permanece estacionário. Alguns, para sustentar que o volume da Terra aumenta, se fundam em que as plantas dão ao solo mais do que dele tiram, o que, se num sentido é exato, noutro não é. As plantas se nutrem tanto, e até mais, das substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quanto das que sugam pelas raízes. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos e estes, recompondo-se, retomam o que lhe haviam dado. É uma troca, ou, antes, uma perpétua transformação, de tal sorte que, operando-se o crescimento de lés com o auxílio dos elementos constitutivos do globo, os despojos dos vegetais e dos animais, por muito consideráveis que sejam, não lhe aumentam de um átomo a massa. Se por essa causa a parte sólida do globo aumentasse de modo permanente, isso se daria à custa da atmosfera, que diminuiria de outro tanto e acabaria por se tornar imprópria à vida, se não recuperasse pela decomposição dos corpos sólidos o que perde pela composição deles. Então a gente sabe, né, pela ciência e até pela lógica, que o planeta Terra nem aumenta nem diminui. Por pequenas coisas, por exemplo, a nossa atmosfera, ela é toda fechada, então nós estamos num ciclo infinito assim de transformação no planeta Terra. Não vem uma gota d'água de fora, nem sai. Com exceção dos meteoritos que atingem o nosso planeta o tempo todo, que podem trazer aí quantidades ínfimas de água, né? Ou de material sólido, que a gente vê aí, os meteoros, meteoritos, né, que caem no planeta. Então são pequenas rochas que, quando não se desfazem, decompõem no ar e fazem parte da atmosfera, acabam caindo. Então, com essa exceção, e também do lixo tecnológico que a gente está produzindo, e lança foguete, lança satélite, e partes e peças que ficam orbitando o nosso planeta, né? Um lixo imenso, ou os satélites que estão viajando aí pelo sistema solar e até pela Via Láctea, né? Mas é muito pouco diante do tamanho do planeta, então o planeta conserva sempre o seu tamanho natural,
né? Nem infla, nem desinfla, nem cresce, nem decresce. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas se formaram das matérias sólidas momentaneamente volatilizadas por efeito da alta temperatura, e que, condensadas mais tarde pelo resfriamento, se precipitaram. Incontestavelmente, elas elevaram um pouco a superfície do solo, mas sem acrescentar em coisa alguma massa total, pois que ali apenas havia um deslocamento de matéria. Quando, expurgada dos elementos que continha em suspensão, a atmosfera se encontrou no estado normal, as coisas tomaram o curso regular em que depois seguiram. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera acarretaria, forçosamente, a destruição dos atuais habitantes da Terra, mas também é provável que novas raças se formassem em outras condições. Considerada desse ponto de vista, a massa do globo, isto é, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente a mesma, desde a sua origem. Se o globo experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria, sem que a massa sofresse qualquer alteração. Portanto, se a Terra aumentasse de massa, o fato seria efeito de uma causa estranha, pois que ela não poderia tirar de si mesma os elementos necessários ao seu aumento. Há uma opinião segundo a qual o globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo da matéria cósmica interplanetária. Esta ideia nada tem de irracional, mas é por demais hipotética para ser admitida em princípio. Não passa de um sistema combatido por sistemas contrários, sobre os quais a ciência ainda nada estabeleceu. Eis aqui, a tal respeito, a opinião do eminente espírito que ditou sábios estudos uranográficos incertos acima, no capítulo V. Os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a dissolver-se para servir de elementos de formação a outros universos. Restituem pouco a pouco ao fluido cósmico universal do espaço o que dele tiraram para formar-se. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico dá em resultado diminuir-se-lhe constantemente a massa, se bem que de quantidade inapreciável em determinado tempo. E ele continua ainda. A existência dos mundos pode, a meu ver, dividir-se em 3 períodos. Primeiro período, condensação da matéria, período esse em que o volume do globo diminui consideravelmente, conservando-se a mesma massa. É o período da infância. Segundo período, contração, solidificação da crosta, eclosão dos germens, desenvolvimento da vida até a aparição do tipo mais aperfeiçoado. Nesse momento, o globo está em toda a sua plenitude, é a época da virilidade. Ele perde, mas muito pouco, os seus elementos constitutivos. À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período de decrescimento material, sofre perdas, não só em consequência do atrito, mas também pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, corroída pelo tempo, acaba reduzida a poeira. Em seu duplo movimento de rotação e translação, ele entrega ao espaço parcelas fluidificadas da sua substância, até o momento em que se completa a sua dissolução. Mas, então, como o poder de atração está na razão direta da massa, não digo do volume, diminuída a massa do globo, modificam-se as suas condições de equilíbrio no espaço, dominado por planetas mais poder SOS, aos quais ele não pode fazer contrapeso. Resultam daí desvios nos seus movimentos e, portanto, também profundas mudanças nas condições de vida em sua superfície. Assim, nascimento, vida e morte, ou infância, virilidade, decrepitude são as 3 fases por que passa toda a aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Indestrutível, só o espírito, que não é matéria. Lindíssimo! Essa comunicação foi dada por Galileu, o nosso Galileu, para a Sociedade de Paris em 1868. Ou seja, o ciclo da vida que nós temos, né, de nascimento, virilidade, desenvolvimento, depois de decréscimo e morte, é um ciclo não só humano ou dos animais, das plantas, mas também dos planetas, né, que acontecem. Só que os planetas têm esse movimento infinitamente mais lento, né, que a gente não consegue perceber ao longo de uma vida, né? Somente o corpo espiritual que permanece inalterado sempre, modifica-se, mas continua indestrutível, e somente quando a gente tem a possibilidade de enxergar esta evolução durante milênios, né? Milhões e bilhões de anos, é que a gente vai ver realmente essa
movimentação e esse caminho que tudo no universo percorre, inclusive os planetas, os sistemas solares, as estrelas e tudo mais. Legal pra caramba, né? Imagina, o Espiritismo falando isso lá em 1860, 1870, coisa mais linda do mundo. Bom, com isso a gente encerra o capítulo 9 e vamos iniciar no próximo encontro o capítulo 10º, que diz da Gênese orgânica. Como sempre, um estudo muito agradável, eu espero a sua presença. Até lá, tchau!